Então, pessoal, continuando aqui, né? A parte agora de derivados parciais. Então, vou fazer um. Em vez de definir assim, vamos ver com exemplos, né? Vocês já devem ter visto boa parte disso aqui, tá? Então, começar com um exemplo simples aqui, ó, uma função, né? De duas variáveis, né? X e y, função f de x y igual a x quadrado y ao cubo. Ah, então, o que a gente vai definir aqui como derivada parcial com relação a x, né, dessa função f. Então, esse símbolo aqui, né, é a derivada parcial para diferenciar daquela derivada usual, né, que é um d, sim, né, d dx, né, que vocês conhecem. Então, né, a gente usa esse símbolo aqui, né, para derivada parcial, tá? Então, o que vai ser, né, a derivada parcial de f, né, com relação à variável x aqui? Vai ser simplesmente a gente tomar o x, né, como a variável e tudo que não for x, né, a gente considera como se fosse uma constante, né? Então, aqui no caso, né, como só tem x e y, o y aqui vai ser, né, o y ao cubo vai ser tido como constante, tá? Então, assim, ele sai da derivada, tá? Então, aqui, né, a f de xy é x ao quadrado, y ao cubo. Então, a derivada parcial com relação a x vai ser, né, d dx dessa função, x ao quadrado, y ao cubo. E aí, esse y ao cubo aqui sai, né, tá, da derivada. E a gente faz simplesmente, né, a derivada usual com relação a x aqui, de x ao quadrado, né? Então fica, né, d dx de x ao quadrado, que é 2x, e aí fica 2x y ao cubo aqui, o resultado final, tá? E a gente pode fazer derivadas parciais com relação a y também, né? A outra variável aqui, né? Então, ó, é, df dy aqui, derivada parcial de f com relação a y, vai ser ddy de x ao quadrado y ao cubo. E aí, agora o x, né, que é visto como uma constante aqui. Então, ele pode sair aqui da derivada. E aí, ddy de y ao cubo vai ser 3y ao quadrado, tá? E isso dá o quê, né? Aí com esse x ao quadrado aqui de fora, x ao quadrado, 3y ao quadrado. Então, no fim das contas, 3x ao quadrado, y ao quadrado. Ok? E, e a gente pode também, né, fazer derivadas de segunda ordem, né? Só que aí, como tem duas variáveis, você pode, né, por exemplo, aqui, né, derivar primeiro com relação então, isso aqui, né, fica d2f dx dy, quer dizer o quê, né? É a mesma coisa que d dx, né, de df dy. Ok? Então, assim, né, isso aqui pega a ordem, né, que você está fazendo essas derivadas, né? E a ordem, ela importa aqui. Ok? Então, para a nossa função aqui, f de xy igual a x quadrado y ao cubo, d2f dx dy é a mesma coisa, né, que d dx de df dy. Tá, e df dy a gente acabou de calcular, é 3x quadrado y quadrado, então vai ser d dx, né, disso aqui, né? Então, d dx de 3x quadrado y quadrado aqui, né? Fazendo mais rápido aqui, esse y quadrado vai para, né, é uma constante. Então, só deriva esse x ao quadrado aqui. Então, vai cair esse 2, né? Vezes o 3 aqui, 6xy quadrado. Tá? Então, a derivada na ordem oposta aqui, ó, d2f dy dx, vai ser o quê, né? ddy de df dx. df dx a gente tinha calculado, a 2xy ao cubo.
Então é ddy, né, de 2xy cubo. E a derivada de y cubo cai esse 3 aqui e fica y quadrado, né? E, né, no fim das contas dá 6xy quadrado, ok? E vou deixar para vocês, né, verem, talvez vocês saibam, mas verem o que, né, porque geralmente, assim, não são iguais, né, essas derivadas mistas aqui que a gente diz, né? É, então, aqui eu derivei d2f dx dy, e aqui d2f dy dx. E aí, né, tem alguma propriedade, né, da função aqui que está associada a essas derivadas serem iguais, né? Essas derivadas de segunda ordem aqui mistas serem iguais, ok? E aí eu vou deixar para vocês verem, né, o que significa. Talvez a gente vai falar mais para frente, né? Ok? Então, ó, e a gente pode fazer, né, uma coisa só com relação a x, por exemplo. Tá? Ó, d2f dx2, né, quer dizer o quê? D dx, né, e df dx, tá? E df dx a gente tinha calculado, então é d dx agora de 2xy cubo. E aqui, né, só com relação a x, então só tem um x aqui, né? Então ele vai embora. Então fica só 2y cubo. Tá? E d2f dy2 é ddy de df dy. Df dy a gente tinha calculado, 3x ao quadrado y quadrado, então é ddy de 3x ao quadrado y quadrado. E aí o ddy disso aqui, o x, 3x ao quadrado é constante, então cai esse 2, né? Então fica 6x ao quadrado y. Tá bom? Então, simplesinho aqui, um exemplo simples, né? Para vocês entenderem o que quer dizer, né, derivada parcial. Então, é simplesmente a variável aqui fica sendo, né, a variável que você está derivando, e o que não for essa variável aqui, ela vira... é uma constante, né? É uma coisa constante. Beleza? Então, ó, mais um exemplo aqui, só para fixar as ideias, agora com 3 variáveis, né? Pode ser um número indefinido aí né? N de variáveis, né? Aqui vamos fazer 2, 3 só para pegar a ideia. Então, ó, g de x, y, z, vamos pegar cosseno de k. Aqui, então esse k vai ser como uma constante aqui, se eu não falei nada, né? Então, k, x, y, z ao quadrado. E vamos ver, né, o que vão ser as derivadas. Vou fazer, esqueci aqui, ó, acabei deixando f aqui, mas é g, né? Então, ó, a derivada com relação a x dessa g vai ser d dx de cosseno k, x, y, z ao quadrado. E aí vale, né, vale, assim, é uma derivada usual, então vale regra da cadeia, né, que a gente diz. Então isso aqui é uma coisa, né, que tem um... Então você deriva, né, a função aqui, mantém o argumento, faz a derivada usual, né, como isso aqui é um argumento, e depois deriva o que está dentro, né, vezes o que está dentro aqui. Ok? Então, isso aqui é uma coisa composta, né? Então, tem que usar a regra da cadeia aqui. Então, ddx disso aqui tudo, né? Então, vai ser primeiro, né, deriva a função aqui, então é menos... derivada de cosseno é menos seno, né, do argumento aqui. Então, menos seno de kxy z ao quadrado, vezes, né, a derivada da função aqui dentro. Então, é ddx de k x, y, z ao quadrado, e só deriva x, então sai esse x aqui. Então fica, no fim das contas, ó, menos seno de k, x, y, z ao quadrado, vezes k, y, z ao quadrado. Tá? Aí seria dg dy aqui, então a derivada com relação a y dessa função. Mesma coisa, né? ddy, cosseno desse argumento aqui, então, né? Novamente, regra da cadeia, fica menos seno, né, do argumento, aí derivada com relação a y do argumento, né?
Então, kxyz ao quadrado, a derivada com relação a y, tira esse y aqui, menos seno de k, xyz ao quadrado, kxz ao quadrado. Tá? E aí dg, né? dz aqui, é ddz de cosseno do argumento aqui, então menos seno, né? Na derivada do argumento, vezes ddz aqui do argumento. E aí aqui vai ser diferente aqui, né? Então ddz disso aqui vai ser 2z, né? E o resto é constante. Então fica no fim das contas menos seno de k xyz ao quadrado vezes 2kxy. Z aqui, faltou z. Tá? E basicamente isso. Tá? Então vão corrigindo aí, né? Porque eu termino de fazer as notas aqui de aula e já vou gravar, então às vezes fica esses erros aqui, né? Então tem um Z aqui, no fim das contas, tá? Ok, então assim, derivados parciais não é nada menos que isso. Então a gente poderia também pegar e fazer um d2g dx2, por exemplo, dg dx, d2g dy dx ou d2g dx dy, fazer essas derivadas de ordem maior, né? Então não tem necessidade aqui, mas se eu fosse vocês eu tentava dar uma treinada aí para relembrar, ok? E a gente vai ver, então, a introdução de derivados parciais tem vários motivos, né? Elas são derivadas com relação à direção x, assim, né? Do versor x. Xzinho, né? Com relação a y com relação ao eixo... A direção, né, que o eixo y dá, com relação a z também, com relação à direção que o z tá, né? Mas assim, uma coisa mais geral, né, e bem útil aqui, né, a gente vai usar o chamado operador nabla, né, daqui para frente. E ele é definido como um operador diferencial da seguinte maneira, né? Então, o nabla é esse delta aqui, esse triângulo aqui de ponta cabeça, né? E é definido como esse operador diferencial. Eu já vou explicar o que significa, né? Mas para encurtar, né, a notação, a gente usa isso aqui, né? Então, e também para usar propriedades de vetores, né, de identidades vetoriais, escrevemos dessa forma aqui. Então, vai ser, né, um operador que ele faz a derivada parcial com relação a x na variável, na componente x de algo, né? A derivada com relação a y na componente y e a derivada com relação a z na componente z. Então, assim, outra forma de escrever também é ddx, né, o versorzinho de x, ddy, o versorzinho de y, mais ddz, versorzinho de z. Então, a primeira quantidade aqui, a primeira função, né, que a gente vai conseguir usando essa notação aqui do operador nabla o chamado gradiente, né, de uma função de x, y e z. Aqui. Ok? Então, o gradiente de uma função f de x, y, z, ele é essa função vetorial aqui, né? Então, ele vai pegar uma função que a gente diz escalar, né? Que a gente vai ver os exemplos aqui, mas é como se eu aplicasse isso aqui, né? Nessa função, né? Como aplica esse... Aí eu consigo esse vetor aqui, né? Que tem componentes x, a derivada parcial com relação a x, componente y, a derivada parcial com relação a y, componente z, a derivada parcial de f com relação a z, né? Então fica aqui, ou escrito assim, né? df dx, versorzinho de x, mais df dy na direção de y, mais df dz na direção de z. Ok?
E isso aqui vai ter um significado. Em Física 3, quem fez assim, é, quem fez comigo, provavelmente, né? Acho que o João também fala. É, lembra da curva potencial, né? Então, o potencial do campo elétrico, né, é um gradiente, né? Então, o campo elétrico é E igual a menos gradiente, né, do potencial, né, elétrico. Tá? Então, já... Aí talvez vocês lembrem, assim... A gente vai ver de novo, né? Mas tem a ver com o trabalho, né? De uma força, né? Então, se uma força... E o fato de uma força ser conservativa, né? Então, se uma força ela pode ser expressa como o gradiente, né, ou menos o gradiente de uma função aqui escalar, né, função de x, y, z. É, então, né, o trabalho, né, vai depender do caminho, coisas do tipo. A gente vai ver essa interpretação logo logo, mas é só para lembrar, né? E aí as componentes, né, quer dizer, as componentes por exemplo, do campo elétrico, né? Se obtinha derivando, né? A função, o potencial, a função potencial, né? Que era uma função escalar de x, y, z, né? E aí as componentes ali, componente x, y e z do campo elétrico, você fazia derivado parcial, né? Com x, com y e com z, tá? Então, assim, ainda não pegando exemplos físicos, né? Só coisas simples para a gente pegar, né, a ideia. Então, a gente tinha a função f de xy aqui, do primeiro exemplo, né? É x quadrado y cubo. Então, isso implica, né, que o gradiente, como só tem duas variáveis aqui, então vai ser um vetor, né, uma função vetorial bidimensional aqui. Então, a componente x aqui, do gradiente de f, vai ser a derivada parcial com relação a x, e a gente calculou, né? 2xy ao cubo. E a componente y vai ser a derivada com relação a y, que a gente calculou também, 3x quadrado y quadrado. Tá? Então, é simplesinho, é isso, né? Então, é só essa função vetorial, ok? E essa função você pode calcular o campo análogo ao campo de forças, né? Então, no plano XY, se você no ponto 0, 0, por exemplo, vai x igual a 0, y igual a 0. Então, o gradiente no ponto x igual a 0, y igual a 0 dá 0 e dá 0 isso aqui. Então, é o próprio ponto 0, é o vetor 0, né? Vetor nulo. Mas assim, em x igual a 1, y igual a 1, por exemplo, o ponto 1, 1 vai dar um vetor 2, 3 aqui. Então substitui 1 e 1 aqui, dá o vetor 2, 3, né? Então vai ser um vetor apontando assim na direção de 2, 3. Em cada ponto do espaço vai ter né? Vai ter o gradiente vai ser um vetor assim, né? Apontando em alguma direção. Isso tem um certo significado ali. Então, em função, além do potencial elétrico e magnético, se bem que o potencial magnético ele é um pouco mais delicado, assim. Mas digamos, o potencial de uma força, né? A energia potencial, coisa do tipo, né? Além disso, você pode pensar temperatura, por exemplo, né? A temperatura é uma função escalar, então... E aí o gradiente de temperatura vai ter um significado de onde, né? O calor está fluindo, coisas do tipo, né? O gradiente a pressão também é uma função escalar, né? Para cada ponto do espaço você tem um valor da pressão. E aí o gradiente de pressão também vai ter um significado ali, né? Com força, então tem, né? Tem significado interessante. E o gradiente, né, onde ele for zero, porque o gradiente está associado à derivada mesmo, né? A noção de derivada da função f.
Então, onde o gradiente tiver for zero, você vai ter, pode ser um ponto de mínimo, máximo, ou de cela, que a gente diz, né? E o gradiente ele vai ser ele vai ser dado uma superfície definida por isso aqui, por exemplo. Se você chamasse isso aqui de z, né? Z igual a x quadrado y cubo, aí você vai obter uma, né? Vai ser uma figura, uma superfície. Então, em cada ponto, né, o gradiente ele é a normal do plano tangente, né? Então, lá para uma variável, a derivada ela dava a inclinação da reta tangente, né? E, e aqui o gradiente ele também dá um certo sentido a inclinação também do plano tangente, né? Em cada ponto. Então, e assim, ele vai meio que definir, né, o plano tangente em cada ponto da superfície. Então ele tem, né, um significado bem importante, assim. Ok? Ahn, ok. Então mais um exemplo aqui, ó, uma função de três variáveis agora, x, y, z, a gente tinha visto antes. Então, é dada por isso aqui, cosseno de k, x, y, z ao quadrado. E aí a gente calculou, né, as derivadas já parciais com relação a x, a y, a z. E assim, então vamos voltar lá, aqui. Então assim, tinha em todas as componentes tinha esse seno, né, essa função aqui, seno de k, x, y, z ao quadrado. Então a gente pode tirar, como é um vetor aqui, a gente pode tirar, né, vai aparecer em todas as componentes. Então para não ficar muito grande aqui, eu já tirei, né, mas assim, o que está em comum aqui você tira do vetor, né, menos, como se fosse uma constante aqui, né, em todas as componentes, então tirei aqui. E fica, né, o que sobrou aqui, né? YZ ao quadrado, XZ ao quadrado e XY, né? Tem um Z aqui que eu esqueci, tá? Mas apareceria aqui. Então, né, o gradiente seria calculando seria essa função aqui. Tá certo? Ok. Então, mais uma outra coisa que a gente pode obter do operador nabla então, assim, o gradiente foi o quê, né? De uma função escalar, né? De uma componente só, a gente obteve uma função vetorial, né? Com o gradiente, que tem um significado com relação à derivada direcional, coisa do tipo, tá? Então, uma função de três variáveis aqui. Três ou duas, né? Depende de como você está trabalhando aqui. Então, de uma função escalar, né? A gente obteve uma função vetorial aqui. Um campo, né? Vetorial, que a gente diz. Agora a gente vai introduzir uma outra coisa, né? De uma função vetorial. Então, uma função com três componentes aqui, né? Então, pensa por exemplo, uma força F, né? A própria força elétrica, né? Então, uma força F ela tem três componentes aqui. Poderia até ter mais uma variável, né? O tempo, por exemplo, né? Mas, assim, uma força que independe do tempo, por exemplo, é uma função, né? De x, y e z, né? E cada componente é uma função, né? É uma função de x, uma função escalar de x, y, z. Então a função f vetorial, né? Ela, ela é composta, né? É um vetor tridimensional aqui, de, de três de onde cada componente é uma função de três variáveis, né? Então f aqui vetor, né? Estou colocando esse chapéuzinho, essa setinha aqui para denotar vetor. É f de x, né? X, a componente x dela é uma função de x, y, z, a componente y é uma função de x, y, z, a componente z é uma função de x, y, z. Tá? Uma situação geral, assim. E aí o divergente vai ser essa. Eu vou obter de uma função vetorial, né, uma função escalar, né?
tá? De uma componente só. E ela é assim, né? Essa soma da derivada parcial da componente x com relação a x, derivada parcial da componente y com relação a y, mais componente z com relação a z. Tá? E assim, a gente pode ver, né, usando. Por isso a utilidade, né, desse operador nabla aqui é como se fosse o produto escalar, né, o produto interno, produto escalar aqui do vetor, né, nabla aqui, pelo vetor fx, fy, fz. Né? Então, é ddx, né, fx, mais ddy, fy, mais ddz, fz. Então, assim, ele dá uma notação bem matematicamente elegante aqui, tá? E, e ajuda a gente a lembrar, assim, né? Mas você pode também, né, só meio que... Porque o divergente é isso aqui, né? Tá? O divergente é essa função escalar que você deriva de uma função vetorial aqui, tá? Com três componentes aqui, no caso. Pode ter mais, né? Se tivesse t aqui, né? Daí teria mais dft aqui e dz, tá? Então, mas aqui, assim, geralmente a gente vai lidar com três variáveis. Na verdade, a gente vai ver quatro variáveis. Mas, assim, o divergente vai estar associado mais à parte espacial, tá? Então, vamos pegar vamos fazer um exemplo simplesinho aqui, ó. Uma função vetorial. Então, para ilustrar, né, como né, cada componente pode ser uma função de x, y e z. Então, ó, uma função vetorial dada por, né, componente x dela é x, y, z. É uma função desse tipo assim. X, y, x vezes y vezes z. Aí a componente y é seno de xz, do produto xz. E a componente z é exponencial, né, de yz. Tá? E aí o divergente vai ser o quê, né? Aí eu só coloco nessa fórmula aqui, né? Então, ó, vai ser derivada com relação a x dessa componente x, né? Então é derivada parcial de x, derivada parcial com relação a x, de x vezes y vezes z. Tá? Então o que é isso aqui? Só o x vai ser derivado, né? O resto é constante, então é y vezes z. Tá? Aí mais derivado com relação a y de seno de x vezes z. Então ddy de seno de x vezes z não tem y aqui, então né, o derivado de uma constante é zero. Então não apareceu aqui. E a derivada com relação a z da componente z, que é e elevado a y vezes z, é ddz de e elevado a y vezes z. Aí a derivada exponencial, então é uma coisa, tem que usar a regra da cadeia, né? Então é exponencial e derivada do argumento aqui, tá? Então é exponencial de y vezes z, vezes a derivada do argumento aqui, que é com relação a z, que é só... tá errado aqui, é y, tá? Então, corrigindo aqui, pessoal, é y vezes z mais z elevado a yz vezes y, tá? Isso seria o divergente. Tá? E aí o divergente a gente vai ver quando ver os teoremas de Gauss-Stokes e outras coisinhas, que ele tem a ver, né, se esse campo aqui vetorial, se você pensar um campo de força, por exemplo, se ele tem uma fonte dele, né, que a gente diz, né? Então, da onde está saindo, né, as linhas de campo, ou se na verdade tem que a gente chama um sorvedouro, né? Então, para onde essas linhas de campo estão indo, né? Ou se ele for zero, né? Então significa que ele não tá, o mesmo que está entrando, né, de um determinado volume é o mesmo que é o mesmo que está saindo. Então ele vai ter a ver com o fluxo, né, desse campo aqui. Então, então assim, se estiver saindo, você pega um volume fechado, né? Se tiver
Se tiver mais um fluxo mais para fora, né, do que para dentro aqui, então o divergente vai ser positivo, né? Se tiver mais linhas de campo entrando, né, naquele volume do que saindo, aí o divergente é negativo. E se tiver o mesmo número, né, entrando que saindo, o divergente é nulo. Então é aquela coisa das linhas de. Então vai ser assim, o teorema de Gauss vai ter a ver com a lei de Gauss, né, do campo elétrico, por exemplo, tá? Então aí a gente vê com mais calma, assim. Mas vai ser uma forma diferencial da gente. Então a gente vai ter uma das equações de Maxwell que a gente vai ver logo logo é que ah, em vez de ser aquela integral, né, do volume fechado ali em volta, né, da sua fonte ali, integral de volume, né, do campo da sua fonte sobre epsilon zero, né, a sua carga sobre epsilon zero, a gente vai ter, né, em termos do divergente, né? Então vai ter uma versão diferencial, né, da lei de Gauss ali, tá? Ahn, mas a gente vê nas próximas partes, ok? Ahn, e aí, assim, né, combinando agora essas duas coisas que a gente meio que viu, vai ter o que seria uma segunda derivada aí, né? Com relação a todas as variáveis, né? Então, é o chamado Laplaciano, tá? Então, o Laplaciano, né, e o Laplaciano vai estar definido para tanto funções escalares quanto funções vetoriais. Então, primeiramente aqui o Laplaciano de uma função escalar, f de x, y, z, ele vai ser o divergente do gradiente, né? Então, você vai poder ver dessa forma. E vai ser a segunda. Então, o divergente era a primeira, né? Derivada aqui, dfx, dx, né? O Laplaciano, mas agora para uma função escalar, ele vai ser a segunda, né? Segunda derivada. Então, d2f dx2 mais d2f dy2 mais d2f dz2, tá? E é simplesmente isso, assim. E assim, né? Aí, pegando essa definição, aí a gente, né, tem uma definição mais geral aqui para o Laplaciano de uma função vetorial, né? Então, uma f que é f de x, f de y, f de z, onde cada componente é uma função escalar de x, y, z, né? Então, o Laplaciano dessa função vetorial aqui, f, vai ser uma função vetorial f, né? Onde cada componente é esse Laplaciano da escalar que eu defini aqui, né? Tá? Então, aqui a componente x do Laplaciano seria o quê, né? d2fx dx2 mais d2fy dy2 mais d2fz dz2. Aí essa componente, né, o que está escrito aqui é o quê, né? d2fy dx2 mais d2fy dy2 mais d2fy dz2, né? E assim, a mesma coisa para Laplaciano aqui da componente fz, tá? Então, e assim, a equação de onda que a gente vai derivar lá, vinda das equações de Maxwell, né, vai estar em termos do Laplaciano do campo elétrico, Laplaciano do campo magnético. Então, a gente precisa realmente ver aqui, isso aqui, tá? Então, uns exemplos aqui para a gente ver o que resulta isso aí. Vamos pegar agora uma outra função, e é uma função que vai aparecer frequentemente para a gente, porque vai ter a ver com funções de onda plana aqui, tá? Vai aparecer um i, mas aqui né? Então é uma função assim, ó, h de x, y, z, da forma, né, exponencial de alfa x mais beta y mais gama z, onde alfa, beta, gama são constantes aqui, ok? Então, sim, o gradiente dessa função escalar, né, é fácil de calcular aqui.
Então, lembra que o gradiente é o quê, né? É derivada disso aqui. A primeira componente é derivada com relação, derivada parcial com relação a x, né? Então, a derivada parcial, né, com relação a x dessa exponencial vai ser o quê, né? Então, regra da cadeia aqui. Vamos deriva primeiro isso aqui, né, com o argumento junto. Então, só que a derivada da exponencial é a própria exponencial, né? Então, repete ela aqui e aí deriva o argumento aqui, né? Vezes a derivada do argumento, né? Então, vai ficar derivada de alfa x mais beta y mais gama z. Isso aqui é constante, então morre, né? Tá? É zero e só fica, né, derivada com relação a x, que é alfa, né? Então fica alfa e elevado a alfa x mais beta y mais gama z. A primeira componente, né, do gradiente. A segunda componente do gradiente aí é a mesma coisa, né? Então, derivada da exponencial é o próprio exponencial, fica o argumento inalterado aqui. E a derivada com relação a y do argumento, né? Vai sobrar só o beta aqui, né? E esses aqui morrem, né? E a derivada com relação a z aqui, então a terceira componente vai ser a derivada disso aqui com relação a z. Então vai ficar, né, a derivada exponencial, fica exponencial inalterada, e só sobra o gama depois aqui, tá? E aí, como está em comum aqui, né, como isso aqui é uma coisa vetorial, né, então sai, né, aqui, né, tá? Você pode deixar fora aqui do vetor, né? Então vai ser... Pode deixar aqui também, né, mas fica mais econômico aqui, deixa colocar para fora, né? Então vai ser essa exponencial de alfa x mais beta y mais gama z, multiplicando, né, esse vetor aqui, alfa, beta, gama, né? E esse é um vetor constante aqui, né? Tá? Com componentes alfa, beta, gama. Ok? E aí, se a gente fizer o Laplaciano, né, seguindo essa fórmula aqui, ou essa ideia aqui, né? Então é o divergente desse gradiente aqui, tá? Então vai ser, né, a primeira componente, a derivada da primeira componente aqui, né? Eu vou pegar nessa forma maior para ficar mais evidente, ó. Mas a derivada disso aqui com relação a x, mais a derivada disso aqui com relação a y, mais a derivada disso aqui com relação a z, né? Então você já tinha derivado antes, né, com gradiente, então quando você derivar de novo, né, já vai ser essas segundas derivadas aqui, tá? Então, ou você pode fazer direto, né? Então pega isso aqui e faz essa segunda derivada, né? Vai dar na mesma. Então, ó, o Laplaciano, né, vai me dar uma função escalar que a gente vê, né? Então a derivada disso aqui, né, com relação a x de alfa e exponencial de alfa x mais beta y mais gama z vai dar o quê, né? A derivada com relação a x, então a exponencial fica, né, derivada dela é ela mesma, só que aí eu tenho que derivar o argumento aqui. Então aí vai cair um alfa de novo aqui, né? Junto com esse alfa vai ficar alfa quadrado, mais aí, né, junto com esse, aí com relação a y isso aqui, vai sobrar um beta ao quadrado aqui, e aí mais, né, com isso aqui com relação a z, vai ficar o gama ao quadrado, né? Então vai dar essa função aqui, né? E aí colocando a exponencial aqui em evidência, vai ficar alfa ao quadrado mais beta ao quadrado mais gama ao quadrado vezes z a alfa x mais beta y mais gama z, tá? Então esse é o Laplaciano. Aí eu sugiro vocês, né, refaçam esse exemplo aqui, né, que é um pouco maior, né, mas e aí tentei chegar nisso aqui, tá? E agora, né, para o caso mais geral aqui de uma função vetorial, aí eu peguei essa função vetorial simplesinha aqui, ó, que tem componente x, x ao quadrado, y ao quadrado, componente y, y ao quadrado, z ao quadrado, e componente z, x ao quadrado, z ao quadrado. Aí o Laplaciano, né? Então você tem que calcular, né, o Laplaciano de cada componente. Então vou fazer separado aqui só para ficar mais organizado, né? E aí depois você coloca, né, em cada componente o resultado disso, né? Então o Laplaciano da componente x aqui, então o Laplaciano dessa função escalar, né? Então ele é isso aqui, né? Tá? Então eu vou calcular d2 dx2, né, disso aqui. Então, ó,
Então, com relação a x, né, eu derivo uma vez, vai ficar 2x y quadrado, derivo a segunda vez, né, vai ficar só 2y quadrado, né, mais, né, tá? Com relação a y, então, a primeira derivada, né, dy disso aqui dá 2x quadrado y, e aí a segunda derivada, 2, né, x quadrado, tá? Então, no fim das contas, né, o Laplaciano aqui, isso aqui, aí com relação a z não tem z aqui, né? Então daria zero, né? Então 2y quadrado mais 2x ao quadrado, no fim das contas. Isso aqui só a componente x, né? Aí a componente y aqui dessa f, então a gente calculou o Laplaciano, mesma coisa, né? Então, ó, primeiro d dx, né? Disso aqui não tem x, né? Então dá zero. Aí d dy disso aqui dá 2y ao quadrado, e aí, né, a segunda derivada aqui, 2z ao quadrado, né? Aí, com relação a z, então, a primeira derivada dá 2y quadrado z, aí a segunda derivada, 2y quadrado, né? E aí, né, fazendo o mesmo raciocínio, né, com relação o Laplaciano da componente z aqui, então, é isso aqui, né, calculado nisso aqui, tá? Para essa função aqui. E aí, no fim das contas, dá 2z ao quadrado mais 2x ao quadrado. Tá? E aí, juntando toda essa informação, aí tem 2 em todo mundo aqui, né, em todas as componentes, então posso colocar aqui fora, né, do vetor. Vai ser um vetor, né, com x quadrado mais y quadrado, y quadrado mais z quadrado, na componente y, e na componente z, x quadrado mais z ao quadrado. Tá? E é isso aí. Então, vocês viram que dá um trabalhinho, né? Mas não tem nada muito, né? Assim, para calcular não tem nada muito sofisticado, né? Aqui. É só jogar nas fórmulas mesmo. Então, eu sugiro que dê uma refaça, né? Essas contas aqui. Principalmente aqui o Laplaciano, né? Que tem derivada de segunda ordem e tal. Mas, assim, não tem nada muito complicado do ponto de vista de cálculo, tá? Ok. E aí, assim, né, para o significado que isso aqui vai ter é que, por exemplo, né, para uma força que é conservativa, força elétrica, por exemplo, né, aí vai aparecer o potencial elétrico. Então, a força conservativa, ela é se F aqui fosse uma força conservativa, um campo conservativo, né, ele é o gradiente, né, de uma F aqui, né. Existe uma F tal que você consegue, né, reobter a F zona aqui, né, como gradiente dessa Fzinha, né. Então, o divergente desse gradiente, né, vai me dar esse Laplaciano, né. Então, o Laplaciano da função potencial, né, ele vai ter um significado ali, tá? E ele vai ter, né, a ver novamente com a lei de Gauss, mas é uma coisa diferente, assim, tá? Então, vai ter a ver, né, com sua carga, né, com a distribuição de carga e coisas do tipo, assim. Mas também vai aparecer pode pensar também, é uma outra forma de pensar a equação de onda também, é um dos potenciais. Só que aí tem uma coisa mais complicada, talvez a gente não chegue a ver isso, ok? Mas aí vai ter a ver, assim, matematicamente vai chegar numa equação que a gente chama equação diferencial de, de Poisson, né? Então, quando isso aqui for... acho que isso aqui, quando isso aqui é igual a zero, né? Então, uma equação diferencial e as soluções tem uma gama de aplicações ali para a gente ver, ok? Ok, então mais esse operador aí diferencial chamado Laplaciano. E aí, né, talvez o mais complicadinho que a gente vai ver aqui é o chamado rotacional, né? Então, o rotacional, então dado uma
função vetorial aqui, um campo vetorial, né, que tem, novamente, né, componente x é uma função escalar de x, y, z, a componente y, função escalar de x, y, z, componente z também é uma função escalar de x, y, z. O rotacional, ele, então, o que a gente viu até agora foi o seguinte, né, então o gradiente pega uma função escalar, né, e me dá uma função vetorial, né, ok? Me retorna uma função vetorial ali que tem a ver com a derivada, né? O divergente, né, de uma função vetorial, né, me retorna uma função escalar, né? Ok? Aí o laplaciano, né, de uma função escalar, né, ele me retorna uma função escalar também, né? De uma função vetorial me dá uma função vetorial também, mas de uma forma meio simples aqui, né? Onde cada escalar, né, é o laplaciano escalar aqui, né? Tá? Cada componente escalar, então um pouco mais simples, né? Aí o rotacional ele vai fazer o seguinte, né? Ele vai de uma função vetorial aqui, ele vai me retornar um operador, uma operação diferencial aqui vetorial também, né? E aí ele é mais fácil de entender ele em termos do produto vetorial, né? De vetores, né? Tá? Porque assim o divergente, né? Ele era o produto escalar aqui, né? Desses dois vetores aqui, né? Digamos, né? Então o vetor nabla aqui, né? E o vetor da função f, né? Tá? Que eu estou analisando. Então era o produto escalar desses vetores, né? Então ddx, fx aqui, mais ddy, fy, mais ddz, fz aqui, né? Então resulta nisso aqui. E aí, seguindo a analogia aqui de vetores, né? A gente faz agora o produto vetorial, né? Do que seria esse vetor nabla aqui, né? Vezes esse vetor aqui, né? Essa função vetorial com essas componentes, fx, fy, fz, tá? E aí, né? Aí, para chegar na fórmula final aqui, a gente pode usar essa regra, lembra lá, né, de álgebra linear, né, essa regra mnemônica aqui, né? Então, isso aqui não é formal, né, mas para lembrar é bem útil, né? Então a gente põe, né, o versor x, y e z aqui, ou ijk, né, se você preferir, e aqui as componentes, né? Então, ó, ddx aqui, então na primeira linha, né, os versores, né? Na segunda linha, as componentes, né, do primeiro vetor aqui, né? Então, ddx, ddy, ddz. E na terceira linha, né, as componentes do último vetor aqui, f, né? Então, fx, fy, fz, né? E aí, para obter, né, a fórmula mesmo, aí calcula esse determinante aqui, né? Então faz aqui, né? Então a primeira componente aqui. Aí tem várias formas de fazer, né? Você pode repetir aqui nessas nas duas colunas aqui e fazer, né, o determinante. Mas eu gosto mais de cofator aqui, né? Então, o primeiro cofator, né, com o sinal positivo aqui, cofator 1, 1, né? Então, sinal positivo. Então, é dfz, dy, né? Então, é como se você multiplicasse isso aqui por isso aqui. Então, dfz, dy, menos, né, dfy, dz, tá? E aí, né, é o segundo cofator, só com o sinal trocado. Então, dfz dx menos dfx dz, só que com o sinal você troca, né? Com o sinal menos 1 aqui. Tá? Então é dfx dz menos dfz dx. E aí a última coisa, a mesma coisa, né? Tá? Então corta aqui o cofator, né? dfy dx menos dfx dy. Ok? Mas assim, vocês podem decorar também, né? Tá? Assim, se for pedido em alguma questão, a gente, né, eu forneço a fórmula e tal, não precisa sofrer, né, com isso aqui, tá? É uma fórmulazinha mais complicada, mas assim, você vai jogar, né, na fórmula, tá? Então, vamos fazer um aqui, um exemplo simplesinho, ó. Uma função vetorial aqui, ó, com, não sei,
talvez a gente viu aqui, mas é x ao quadrado do y ao quadrado, né, a componente x, a componente y é y ao quadrado z ao quadrado, e a componente z é x ao quadrado z ao quadrado, tá? E aí, né, a gente só tem que calcular essas derivadas parciais aqui, ó. Então, ó, dfz dy, então é dfz dy, então tá tudo misturado aqui, né? Ó, para quem já viu, né, as coisas de teorema de Green, por exemplo, né? Teorema de Green é, por exemplo, né, duas componentes só, né? Aparece lá, porque é restrito ao plano, né? Então, o rotacional ele tem, né, uma coisa tridimensional ali. Na verdade, não, o rotacional ele assim só faz sentido em três dimensões porque o produto vetorial só faz, né, sentido em três dimensões, né? Mas assim, se você restringir ao plano, né, aí fica o teorema do padeiro lá, o teorema de Green, né? Então é um caso especial do teorema de Stokes que a gente vai ver depois, tá? Então aí você faz a integral disso aqui, aí se tiver um buraco lá, dá uma coisa, se não tiver, dá outra, né? Ok? Mas voltando aqui, né, ao problema. Então a gente tem essa função vetorial aqui, né, com as componentes x, y, z, dada por isso. Então a primeira componente vai ser o quê? Ó? A derivada da componente z, né, essa função aqui, com relação a y. Como não tem y aqui, a derivada parcial disso vai dar zero, né, porque isso aqui é tido como constante, né? Menos, né, a derivada da componente y com relação a z. Aí sim, aqui tem, né? Então isso aqui, né, com relação a z dá 2z, né? E aí o y quadrado carrega ele aqui. Então fica menos 2y quadrado z, tá? Então a componente x, né, como um todo é isso aqui, né? A componente y, né, vamos seguir a fórmula aqui, ó. É a derivada da componente x com relação a z, né? Aí não tem z, zero, né? Menos, né, a derivada da componente z em relação a x. E aí fica 2xz ao quadrado, né? Tá? Essa derivada parcial. E aí, continuando, né, depois vamos fazer aqui, né? A última componente, a componente z, né, do rotacional, vai ser a derivada da componente y, né, dessa função aqui. Então, y quadrado z ao quadrado com relação a x, dá zero, né, porque não tem x, menos, né, a derivada da componente x com relação a y aqui. Então, com relação a y, então é 2y, né, vezes o x ao quadrado aqui. Então, menos 2x ao quadrado. E aí, no fim das contas, aí fica um 2 em todas as componentes aqui. Eu tirei aqui, ó. Menos 2, né, y ao quadrado z, x ao quadrado z, x ao quadrado y. Tá? E assim, né, para que se importar assim com esse rotacional, ele vai ter um significado bastante interessante, né, porque o rotacional vai ter a ver com a circulação, né, tá, desse campo vetorial, né, ok? Então ele meio que assim ele vai indicar, né? Ele vai indicar onde tem circulação positiva, o sentido, né, da circulação do campo, ok? E aí assim, né? Por exemplo, né, a lei de Ampère, né, que a gente vê lá em Física 3, né? Ela tem a ver, né, com a integral de linha, né, que a gente num circuito fechado, né, na amperiana, né, que a gente pega um circuito fechado. E aí, assim, né, a integral de linha lá vai ter a ver, né, com esse rotacional via o teorema de Stokes que a gente disse, tá? Então, quando eu apresentar lá o teorema de Gauss-Stokes, aí acho que pega, né, aí vocês talvez vão ver o significado, né? E nas equações de Maxwell o rotacional vai aparecer, né? Em duas das equações de Maxwell lá o rotacional aparece, então é uma coisa bem importante. E também, né, ele tem uma relação com o fato do campo ser desse campo vetorial aqui, dessa função vetorial, ser conservativo ou não, né? Tá?
Então, se o rotacional for zero, né? Então é 6 somente C. O rotacional for zero, né? O campo é 6 somente se F é conservativo, né? Tá? Então, sei lá, sua força é conservativa, 6 somente se o rotacional dela for nulo, né? Tá? Aí o rotacional é um vetor, né? Então, se for o vetor nulo, né? Isso aí é bem interessante, assim, né? Tá? Então, bem importante. Porque, por exemplo, né? Sua força conservativa vale lei de conservação de energia, né? O trabalho independe do caminho, então você tira muita coisa daquilo, né? E, e assim, né? A gente vai ver que no vácuo, uma das equações lá de Maxwell, por exemplo, né? O rotacional de B do campo elétrico, eles são nulos, né? Tá? Então aí um, assim, vai ter vai valer conservação de energia do campo elétrico, e aí vai ter bastante significado, né? Eu vou interromper aqui, e aí, né, próxima parte a gente vai ver o teorema de Stokes e Gauss para interpretar, né? Tá? Não só para derivar as equações de Maxwell, mas assim para interpretar o que cada um desses operadores diferenciais que eu introduzi agora vai significar, tá? Então vai ter interpretação por rotacional via o teorema de Stokes. O Laplaciano, sim, né? Nem tanto, mas assim o divergente a gente vai interpretar via o teorema de Gauss. E o gradiente a gente vai, né, fazendo integral de linha ali no circuito fechado, né? E vai conseguir entender ele, né? Ok? Então, até a próxima parte.